canal Pessoas de Luz, Pessoas do Bem. Você sabe o que mudou com a nova lei de licitação? No vídeo de hoje, nós vamos discorrer sobre as mudanças significativas dessa lei. Confira aqui comigo. A nova lei 14.133 de 2021, ela veio aí para regular licitações e contratos administrativos. Mas o que realmente está acontecendo no ordenamento jurídico brasileiro? A Lei 14.133, ela foi publicada em 10/6/2021 e ela revogou de imediato, ou seja, na data de sua publicação, todos os crimes que eram previstos na Lei 8.666 de 1993. Esses crimes foram lá para o Código Penal, tá? Alguns com algumas alterações. Então, veja bem, a Lei 8.666 ainda não está revogada. Isso porque há uma regra que postergou a revogação da 8.666 em 2 anos. Assim como a lei do pregão, a lei 10.520. E a 12.462, que é a lei que institui o regime diferenciado de contratações públicas. Então, essas 3 leis aqui, elas não foram revogadas de imediato. Por que elas não foram revogadas de imediato? Porque nós temos aqui uma regra de transição. Então, a Lei 14.133, tendo em vista que ela é uma lei de máxima importância para os entes públicos, ela previu no seu corpo a regra de transição, ou seja, para dar tempo dos agentes públicos, dos servidores públicos se adaptarem. Então, nós temos aqui 2 regras de transição. Primeira, aqueles contratos que já foram firmados antes da entrada em vigor desta nova lei continuarão a ser regidos com as regras previstas na legislação revogada. O legislador aqui, ele está prezando pelo ato jurídico perfeito, para não se bagunçar, na verdade, né? A segunda regra de transição é o seguinte: até o decurso do prazo de 2 anos, nós vimos ali atrás, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. Ou seja, a administração ela pode, neste período de 2 anos da data da publicação, ou se valer da Lei 8.666 ou já se valer da nova lei. Ainda, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2, ou seja, as antigas, o contrato será regido até o final por aquelas disposições. Então, a primeira pergunta, a Lei 8.666
foi revogada, como se vê aí em vários vídeos, várias pessoas comentando? Resposta: não. A 8.606 hoje é válida e continuará sendo válida até 2 anos da data da publicação, assim como a lei do pregão e o RDC. Vamos para as mudanças. A primeira mudança que nós vamos abordar diz respeito às modalidades de licitação. Então, nós temos as seguintes modalidades antigas, né? Colocamos aqui uma cor ferrugem. A antiga Lei 8.666 previa a concorrência, tomada de preços, concurso, convite e leilão. A modalidade pregão, ela existia, só que ela não estava prevista dentro da Lei 8.666. Ela estava prevista de forma esparsa na Lei 10.520. Também revogada, observada a regra de transição. Como que ficou as novas modalidades com a nova lei? Como ficou as modalidades com a nova lei? Né? Então, temos a concorrência, o pregão foi incorporado junto com as modalidades, concurso, surgiu agora uma inovação que é o diálogo competitivo e o leilão. Então, a tomada de preços rapou fora, convite rapou fora, não existem mais. Uma observação que nós vamos fazer aqui é a seguinte: a modalidade de regime diferenciado de contratações públicas, que era previsto na Lei 12.462, também restou revogada. Nós não colocamos ela aqui porque ela não fazia parte da 866, mas temos que deixar claro que ela, observada a regra de transição, ela vai deixar de existir. Outra observação: embora tenham sido mantidas algumas modalidades, elas se modificaram na sua essência, no seu uso, e nós vamos aqui discorrer sobre isso. Então, vamos avançar. Como era a concorrência na lei antiga e como é a concorrência na lei nova? Concorrência na lei antiga, ela exigia do licitante habilitação prévia na fase inicial. E a concorrência, ela era determinada em razão do valor e não da natureza do objeto. Então, a licitação, a modalidade de concorrência, ela era obrigatória para obras e serviços de engenharia no valor acima de 1.500.000. Só que esse valor de 1.500.000, eles tinham sofrido um aumento por um decreto regulamentar, porque a lei era antiga e a moeda foi desvalorizando, então esse decreto aumentou. E a concorrência, ela era obrigatória também para compras e serviços acima de 650.000. Mesma coisa, o decreto regulamentar, ele aumentou esses valores. E a terceira situação, a alienação de bem imóvel. A concorrência, ela era obrigatória quando a administração queria alienar bens imóveis. Como que ficou agora?
Agora, pouco importa o valor do objeto. O que importa agora é a natureza. Então, a concorrência na nova lei, ela é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Então, as obras e serviços comuns e especiais de engenharia, basicamente tudo que for relacionado à engenharia, né? E o que seria bens e serviços especiais? É que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ele não pode ser descrito como comum e será exigida uma justificação prévia do contratante, do ente público contratante. Já o pregão, na Lei 8.666, lei antiga, ele não existia. Ele era regulado pela Lei 10.520. Pregão, o conceito dele não mudou. É basicamente o mesmo. É modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Pregão ele é uma modalidade mais simples, né? Bens e serviços comuns. Está aqui o conceito, está aqui o artigo. Concurso, ele também não teve uma mudança muito significativa, né? Na nova lei, ele é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Praticamente manteve o conceito da lei antiga, né? Diálogo competitivo. Essa é a inovação. Então, essa modalidade é utilizada para a contratação de obras e serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Leilão. Leilão, ele sofreu uma pequena mudança aqui, tá? Ele era a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para vendas de bens móveis. Era só móveis, inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecesse melhor lance igual ou superior ao da avaliação. Agora, a vinculação ao valor da avaliação saiu fora. E o leilão, ele serve tanto para bens imóveis quanto para bens móveis, tanto os inservíveis como os legalmente apreendidos. Note que antes a venda, a alienação de bens imóveis era obrigatoriamente feita por concorrência, agora tudo por leilão. Grande vulto. Era considerado obras, serviços e compras de grande vulto aquelas superiores a 25 vezes 1.500.000. Valor este que sofreu uma majoração do decreto 94/12 de 2018. Já a nova lei,
ela trocou um pouco o conceito, tirou compras, mas colocou obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Seriam aqueles que superam 200 milhões de reais. Alienações. A antiga lei previa como obrigatória concorrência para alienação de bem imóvel e leilão para móveis. Com a nova lei, o leilão serve tanto para móveis quanto para imóvel. As fases de licitação. Houve mudança aqui significativa. Então, nós tínhamos na Lei 8666 um rito e na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, outro rito. Como que era o rito na 866? Edital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Esse rito antigo, ele era muito lento, ele era trabalhoso para a administração pública, porque ela tinha que habilitar todos os licitantes, perder tempo analisando documentação, certidões, etc. Para, ao final, só um ser o vencedor. A lei do pregão, ela já era um pouco mais inteligente, um pouco mais célere. Ela exigia habilitação posterior de quem ganhou a licitação após o julgamento. Ela não precisava analisar todas as habilitações. Então, a nova lei, ela alterou as fases da licitação. São as seguintes: preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação. A habilitação, ela ficou posterior. Só vai se habilitar aquele que venceu a licitação. A administração pública, ela não precisa mais habilitar todo mundo, analisar todas as documentações, perder aquele tempo enorme. Pós-habilitação, fase recursal e homologação. Uma observação aqui. A fase de habilitação, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, pode anteceder as fases de apresentação de propostas de julgamento, desde que previsto no edital expressamente. O que significa isso? A habilitação, ela pode ser prévia, desde que a administração motive o ato. Qual que vai ser o benefício disso? Qual que é o benefício? E tem que estar previsto no edital. Aproveitando aqui, gente, inscrevam-se no canal, deixe o like. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta.